Boa noite, irmãos. Me ouvem bem? Que bom. Confesso que dá sempre uma tremedeira estar aqui em cima, né? Não sei se com o tempo isso passa, mas... Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo de número 12 e verso de número 5. Amém? Todos acharam? Vamos ler. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se tão somente numa terra de paz está confiado, que farás na enchente do Jordão? Feche apenas seus olhos e vamos orar. Querido Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por essa noite, por estarmos em Tua presença. E eu oro nesse momento, Senhor, pedindo que o Senhor venha me encher com o Teu Espírito e que através da minha vida o Senhor possa transmitir a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Pai, se eu fosse olhar para mim mesmo, talvez eu diria como Jeremias: Senhor, eu não sei falar, pois não passo de uma criança. Mas eu estou aqui, Senhor, confiando que é o Teu Espírito que quer falar ao Teu povo. E pelo compromisso que o Senhor tem com o Teu povo, apesar das minhas debilidades, apesar das minhas falhas, apesar, Senhor, da minha incapacidade, eu creio que o Senhor pode me usar para trazer ao Teu povo a Tua palavra. Fala aos nossos corações. Prepara, Senhor, o coração de cada um que está aqui. Que possamos ouvir a Tua voz, que possamos, Senhor, entender aquilo que o Senhor quer nos dizer, aquilo que o Senhor quer nos transmitir, e que o Senhor venha tocar as nossas vidas através dessa palavra. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, qualquer pessoa que for na minha casa, ela vai entrar no meu escritório, e eu tenho um quadro bem grande na parede do meu escritório. E nesse quadro está escrito exatamente esse texto: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? E esse texto, eu faço questão de ter ele sempre à vista e lê-lo todos os dias, porque foi uma passagem, uma palavra que mexeu muito com a minha vida, que mudou a minha forma de viver a minha vida. E eu queria compartilhar com vocês um pouco disso, e espero que essa palavra venha também trazer um impacto semelhante em você. O primeiro contato que eu tive com esse versículo foi no ano de 2006, quando eu ganhei um prêmio de melhor aluno da escola dominical, e como prêmio eu ganhei um livro. E o título desse livro é Corra com os Cavalos. A princípio eu achei interessante, falei, o que será que trata, né? E o subtítulo do livro é Buscando para quem busca uma vida de excelência. E o autor desse livro, ele vai descrever sobre a vida de Jeremias. Ele faz uma análise da história e da vida desse profeta. E ele define que Jeremias talvez seja o maior exemplo que nós temos de um homem que conseguiu viver uma vida na sua plenitude, que conseguiu alcançar um nível de excelência como nenhum outro. E por conta disso eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que esse texto fala. Basicamente, isso é uma pergunta que Deus faz a Jeremias, e o que Deus está querendo dizer é: Jeremias, deixa a mediocridade. E o que eu quero falar com vocês hoje é isso: como deixarmos de ser cristãos medíocres e buscarmos viver uma vida de excelência para a glória de Deus. Às vezes a gente pensa, mas medíocre é uma palavra muito feia, né? O que é mediocridade? Mediocridade nada mais é do que você viver na média. É uma pessoa mediana. Aquela pessoa que tira sempre 6 e 7 na escola, é suficiente para passar, mas está sempre ali na média. Isso é uma pessoa medíocre, são notas medíocres. Contraposto a isso, o que é excelência? Excelência é aquilo que se sobressai, é aquilo que tem maior qualidade, o melhor que você pode alcançar. Isso é excelência. Quando a gente, por exemplo, pega um celular na mão e fala, nossa, olha só, a qualidade desse celular é excelente, significa que o que está embutido naquele produto ali é algo que foi feito com a mais perfeita, com a maior perfeição possível, da melhor forma possível. E é isso que Deus nos desafia a sermos. Não cristãos medíocres como muitos podem estar sendo, mas que sejamos cristãos excelentes, que tenhamos vidas em excelência. Mas antes de falar sobre a vida de Jeremias,
eu preciso contextualizar um pouco de onde foi escrita essa palavra e qual era o contexto nessa época. E a Bíblia vai nos dizer que o reino de Israel, após o reinado de Davi e de Salomão, o reino é dividido em dois: o reino do norte, que é conhecido como Israel, e o reino do sul, que é conhecido como Judá. O reino do norte, ele tem uma sucessão de diversos reis maus, e esses reis levam o povo à idolatria, à perversidão, a abandonar a Deus. E Deus vem os repreendendo em diversos momentos, e rei após rei, eles vão levando cada vez mais ao pecado. Até que o reino do norte, ele é invadido, eles são levados ao cativeiro e de lá eles nunca mais retornam. Já no reino do sul, Judá, a gente tem um cenário que é um pouco diferente, em que ele vive oscilando. A gente tem muitos reis maus, mas em contraposto tiveram alguns reis que foram bons. E esses reis bons sempre tentavam restaurar a ordem, restaurar o culto a Deus, e Deus foi poupando Judá. Até que no contexto em que nós estamos aqui, o reino do sul, ele tem um rei chamado Manassés. Manassés, ele reinou por 55 anos. E foi provavelmente o pior rei da história de todo Israel. Manassés, ele levou o povo a um nível de idolatria, que a Bíblia vai dizer que Manassés fez o povo errar pior do que todos aqueles povos pagãos que haviam sido destruídos anteriormente. Então o povo de Israel foi levado a um nível de perversidão, de idolatria, de devassidão, muito maior do que os povos que foram destruídos para que eles conquistassem aquela terra. E Manassés, nessa sua impiedade, ele transforma o templo de Salomão, o templo que era o lugar de culto a Deus, em um verdadeiro templo pagão. Eles começam a cultuar diversas divindades, diversos deuses. O principal deles talvez seja Baal. E Manassés chega ao cúmulo de, em um ritual, em um culto a Baal, sacrificar o seu próprio filho ao deus Baal, colocando-o no fogo. Esse era o tamanho nível de devassidão em que o povo de Israel chegou. No templo foram contratadas prostitutas para terem relações em nome de outros deuses. Eram realizados sacrifícios, eram realizados todo tipo tudo aquilo que Deus proibiu que fosse feito, era realizado dentro do templo. E o povo chegou a um nível como nunca houvera antes. E Manassés, após seus 55 anos de reinado, ele morre, e quem o sucede é o seu filho Amon. E a Bíblia vai falar que Amon seguiu o caminho dos seus pais. Então, em vez de tentar reformar o reino, Amon segue também nessa maldade. Porém, Amon consegue ser tão ruim que os próprios oficiais dele fazem uma armadilha e o assassinam. Então o reino dele dura muito pouco. E com a morte prematura de Amon, quem vai assumir o reinado do sul é uma criança, Josias, um jovem de apenas 8 anos. Irmãos, imaginem comigo como deve ter sido a vida de Josias. Com 8 anos ele assume um trono, cujas referências que ele tem do que é ser um rei é o seu pai, Amon, e o seu avô, Manassés. Durante quase 60 anos, o culto a Deus foi esquecido em Israel. Não se cultuava mais o Deus verdadeiro, se cultuavam inúmeros outros. Porém, contrariando aí todas as expectativas, Josias, ele se torna um rei bom. E ele propõe no seu coração fazer uma reforma, trazer o povo de volta a Deus. Ele tem esse desejo de restaurar talvez aquilo que Israel foi um dia. E ele resolve então iniciar uma reforma. E a primeira lição que eu quero trazer aqui nessa noite é que, assim como Josias, ele veio de uma linhagem totalmente perversa. A sua origem, seus pais, o seu passado, a vida que você levava antes de vir a Cristo, não define o que você é. O que define o que você é ou o que você pode fazer é o que você vai fazer a partir do momento que você tem um encontro com Deus. O fato de você ter vivido uma vida talvez muito pregressa antes de vir a Cristo não limita a obra que Deus pode fazer através da sua vida. Porque se fosse assim, Josias ele não tinha expectativa nenhuma. Ele não tinha um histórico para ser seguido. Ele não tinha um modelo em quem ele pudesse se apoiar. Mas mesmo assim, Deus usou a vida desse jovem. E Jeremias então, ele tem esse desejo e ele resolve fazer algum tipo de reforma. E ele vai escolher um lugar para começar. E é interessante que Josias ele decide começar essa reforma, essa limpeza no reino,
pelo templo. Ele escolhe o lugar de culto. E aqui eu tiro uma segunda lição. Quando você perceber que alguma área da sua vida não está legal, que você está com alguma área da sua vida que precisa ser reformada, talvez o seu casamento, talvez a sua vida financeira, talvez o seu relacionamento familiar, comece sempre analisando como está o seu culto, como está o seu local de culto a Deus, como está a sua comunhão com Deus, porque é aí que toda reforma deve começar. Se você quer ter sucesso naquilo que você vai empreender na sua vida, comece primeiramente fortalecendo a sua comunhão com Deus. E inicia-se então essa reforma, e a Bíblia fala que no 18º ano do reinado do rei Josias, ele já era rei por 18 anos, ele já tinha esse desejo de realizar uma reforma, mas ele não tinha conseguido fazer muita coisa. E no 18º ano do seu reinado, durante uma faxina no templo, é encontrado o livro da lei. Bom, imaginem o nível que chegou a perversidade de Israel, a ponto de eles não terem mais a palavra de Deus. Eles perderam o livro da lei, eles não tinham mais uma referência, eles não tinham mais a lei de Deus para seguir. Mas Josias, o sacerdote Hilquias, encontra esse livro da lei no templo de Salomão. E aqui eu trago mais uma lição para você. Não importa o quão seja nobre o seu desejo de fazer alguma mudança, de fazer uma reforma, porque o desejo de Josias era nobre, ele queria fazer uma reforma. O problema é que ele não sabia como. Ele tinha ferramentas, ele tinha poder político, ele era rei, mas ele não sabia o que deveria ser feito. Ele só soube o que deveria ser feito quando ele encontrou o livro da lei e se debruçou sobre ela. Então, sempre que você quiser operar alguma reforma em uma área da sua vida, você tem que buscar na lei de Deus, na palavra de Deus, o que deve ser feito. Se o seu casamento está ruim, você não vai ler livro de psicologia ou assistir vídeos na internet. Busque na palavra de Deus como fazer o seu casamento ser bom. Se a sua vida espiritual está ruim, é na palavra de Deus que você vai encontrar como melhorar. E assim Josias, quando ele encontra o livro da lei, e o livro é lido para ele tem um grande choque, porque o livro encontrado é o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é um resumo praticamente do Pentateuco. Lá vai ser referida todas as leis de Moisés, todas as leis cerimoniais, todas as leis sociais. Lá era descrito como deveria ser feito o culto, como deveria ser o traje do sacerdote, como deveriam ser as cerimônias religiosas. Estava tudo ali. Também é no livro de Deuteronômio que a gente encontra as duas montanhas onde Deus fala sobre as bênçãos e sobre a maldição, sobre aqueles que obedecem a essas palavras, as bênçãos que teria e as maldições que viriam sobre quem desobedecesse. E quando Josias ouve essas palavras, a Bíblia diz que ele rasga as suas vestes em sinal de humilhação, e ele decide então fazer com que o reino de Israel volte a adorar o verdadeiro Deus da forma que Deus disse que deveria ser adorado. Então Josias, ele inicia essa reforma durante todo o reino. Ele reúne os oficiais, reúne os maiorais da época, lê a lei e faz com que haja realmente uma grande reforma no país. Ele destrói todos os postes ídolos, eles tiram os ídolos que existiam dentro do templo, as casas das prostitutas são destruídas, os sacerdotes são expulsos, alguns mortos. Então ele faz uma grande faxina. Ele faz com que o templo do Senhor volte novamente a ser a casa de Deus. E ele faz com que o culto a Deus volte a ser realmente o culto a Deus. Esse foi o legado que Josias deixou. Ele pegou um reino totalmente destruído e ele conseguiu fazer uma reforma completa e limpar o reino do sul de todo tipo de deuses e ídolos e postes ídolos que eles haviam adorado durante todo esse tempo. Muito diferente de seu avô e de seu pai, Josias não se contentou em viver uma vida medíocre. Josias era um rei, ele não precisava ter tido todo esse trabalho. Mas a Bíblia fala que Josias, em 2 Reis 23, 25, tem o seguinte testemunho a seu respeito: que antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Esse é o testemunho que a Bíblia dá acerca de Josias. Josias não foi um rei medíocre. Josias, ele viveu uma vida em sua excelência.
ao ponto da própria Bíblia dizer que antes dele não houve nenhum semelhante, e antes dele não temos qualquer um, irmão. Nós temos Davi, temos Salomão, e ainda assim Josias conseguiu ser ainda mais intenso na sua crença, na sua fé e na sua determinação em favor de Deus. Mas vamos agora falar um pouquinho sobre Jeremias, que vai ser o personagem principal dessa história. Onde Jeremias entra no estudo? Jeremias ele nasce provavelmente na última década do reinado de Manassés. Então a infância de Jeremias é durante uma época muito perto. E Jeremias, a gente só tem 3 informações sobre ele. A Bíblia não fala muito sobre a sua origem, ele é resumido em 3 coisas: o nome do seu pai, que é Ilquias, a sua vocação, que ele era sacerdote, e a sua cidade natal, que é Anatote. Porém, o livro inicia falando sobre o chamado de Jeremias. Eu quero que vocês estiverem com a Bíblia aberta. Há um favor em Jeremias, volta no capítulo 1, vamos ler o verso 4 e 5. Diz assim: assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. O que eu aprendo com isso aqui, irmão? Primeira lição que a gente pode tirar desse texto é que Deus te conhece. Se existe alguém que conhece você nesse mundo, é Deus. Deus conhece todas as suas qualidades, todos os seus defeitos, todos os seus temores. Então, se Ele te chamou para fazer algo, tenha isso em mente: Deus te conhece. Deus sabe o que você é capaz ou não de realizar. E a segunda lição que eu tiro é que quando Deus chama Jeremias, a Bíblia fala que Ele deu Jeremias como profeta das nações. Quando Deus nos chama para um propósito, nunca é para um propósito egoísta. Nunca é para satisfazer seus próprios desejos ou para fazer a sua própria vontade. Sempre que Deus nos dá um propósito, que Deus nos chama, que Deus nos tira no mundo, Ele tem o propósito de nos dar aos outros. Assim como Ele deu o seu Filho, aquele que Ele tem de mais precioso, se Deus te chama, não é para satisfazer suas vontades, é para que através da sua vida Ele venha alcançar a outros. E Jeremias, quando ouve esse chamado da parte de Deus, ele reage da forma que está no versículo 6. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Como a maioria de nós costuma fazer quando Deus nos dá algum propósito, Jeremias recusa. A gente vê isso, é algo comum na Bíblia. Quando Deus chama Moisés, ele fala que ele não pode porque ele tem as palavras pesadas. Isaías fala que habita no meio de um povo de impuros lábios. Então muitas pessoas, quando Deus lhes dá algum propósito, elas vão arrumar algum tipo de desculpa. Todos nós fomos chamados por Deus para um propósito. Todos nós. A minha pergunta é: qual tem sido a sua desculpa? Se Deus colocou um propósito no seu coração, se Deus te deu um chamado, se Deus colocou algo que você deve fazer, qual está sendo a sua desculpa para não fazê-lo? Falta de tempo? Sou muito novo? Sou muito velho? Não tenho conhecimento suficiente? Não tenho recursos financeiros? Qual tem sido a sua justificativa? E entenda que eu não estou falando que a sua justificativa não seja verdadeira, que talvez realmente seja. Se a gente olhar para nós mesmos, a gente não tem capacidade para fazer aquilo que Deus nos coloca para fazer. Mas qual que é a resposta que Deus dá a Jeremias? A resposta dele é bem enfática, está no verso 7 e 8. Mas o Senhor me diz: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. Tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. O que eu aprendo com isso aqui, irmãos? Se Deus te chama, é Ele quem vai te capacitar. É Ele quem vai te dar as ferramentas para você executar aquilo que Ele está chamando. Se olharmos para nós mesmos, todo mundo vai recusar. Com certeza diremos não. Mas a nossa confiança tem que estar em Deus. E de que apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas debilidades, Deus é suficientemente grande para usar a sua vida. E através de você fazer uma grande obra.
Então, quando Deus te chama, Ele te dá as ferramentas, Ele te capacita. Jeremias, então, de posse dessa promessa que Deus fez, que estaria com ele, para ele não temer, ele inicia o seu ministério profético. Mas, pensem bem, irmãos, Jeremias ele nasce no final do reinado de Manassés, um reinado terrível. Mas quando Jeremias é chamado, quando Deus o convoca para ser um profeta, ele está no reinado de Josias. O que aconteceu no reinado de Josias? Foi feita uma grande reforma. Então o culto a Deus foi restaurado. Tudo aquilo que havia de devassidão, de perversidade, aparentemente não existia mais. E agora, imaginem a cena. O povo realizou a reforma, refizeram o seu pacto com Deus, e eles estão todos agora alegres, indo até o templo, para cultuar a esse Deus. Eles até cantam o slogan da reforma, né? Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Quando eles chegam na porta do templo, está lá Jeremias, o templo de Salomão. Quando eles chegam à porta do templo, está o profeta Jeremias. Eles falam, vamos ouvir o que vem da parte de Deus, quais vão ser as palavras que Deus vai dar. Alguém deve ter pensado, provavelmente Deus vai nos elogiar, porque olha o caos que era isso aqui, e olha como está hoje. Nós fizemos uma grande reforma, poxa vida, Deus deve estar muito contente. Porém, o que Jeremias fala está muito longe disso. Vocês vão ver em Jeremias capítulo 7, verso 4, Jeremias diz o seguinte, começa a sua fala dizendo, não vos fieis em palavras falsas dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Em outras palavras, Jeremias está dizendo o seguinte, o que vocês estão fazendo é tudo em vão. Isso é tudo falso, isso é tudo uma mentira. O que aconteceu, irmãos? Realmente Josias conseguiu fazer uma grande reforma estrutural no país, mas o coração do povo ainda estava ligado àquelas idolatrias. A Bíblia vai dizer, mais para frente no livro de Jeremias, que eles saíam para fora da cidade, para o meio do mato, para cultuar esses deuses. Eles ainda mantinham esses ídolos em casa, eles ainda tinham postes ídolos. Então o que aconteceu na verdade foi uma reforma exterior, mas o coração do povo ainda era um coração idólatra. Como diz em Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E essa era a situação do povo na época. Agora imaginem a dificuldade do ministério de Jeremias, de ser levantado num momento como esse, onde o povo estava todo feliz achando que estava fazendo coisas boas, e ele foi o único a se levantar e falar, o que vocês estão fazendo, Deus não está se agradando. E o mais interessante, irmãos, é que Jeremias, assim como dessa primeira vez, ele nunca foi ouvido. Jeremias ele foi profeta até a sua velhice, morreu provavelmente depois dos 60 anos, e durante todo o seu ministério, a sua palavra foi sempre essa, arrependam-se, voltem-se para Deus ou vocês vão ser destruídos. E em nenhum momento do seu ministério, Jeremias foi ouvido. Em nenhum momento a sua profecia teve crédito. Em nenhum momento eles creram que o que Jeremias dizia era verdade. Eles preferiram ouvir o seu próprio orgulho, o seu próprio coração e se voltarem contra Deus, ignorarem a palavra e a repreensão de Deus. A tarefa, irmãos, para a qual nós somos chamados não é uma tarefa fácil. Ele nos alertou que no mundo nós teríamos aflições, que nós iríamos sofrer, iríamos padecer. Então, quando Deus te dá uma missão nessa terra, um propósito, não pense que vai ser fácil, irmão. Não pense que vai ser mamão com açúcar, porque não vai. Mas o próprio Jesus diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E uma lição que eu tiro da vida de Jeremias, que ela nos mostra que a excelência é o resultado de uma vida de fé, estar muito mais preocupado com Deus do que as suas próprias realizações pessoais. Se Jeremias fosse basear o seu ministério nos frutos que ele dava, nas pessoas que se converteram, ou na igreja que ele conseguiu encher, Jeremias seria uma pessoa totalmente frustrada, porque ele não viu isso. Mas o ministério de Jeremias estava fiado em Deus, e ele cria que o que ele fazia foi
Deus quem o ordenou para fazer. E ele viveu dessa forma, fazendo da melhor maneira possível até seus últimos dias. Então a gente chega no capítulo 11 do livro de Jeremias, no verso 19, vocês estão perto aí, se quiser chegar lá, mas eu vou descrever a situação. No verso 19 do capítulo 11, o povo já está ficando com raiva de Jeremias. Quem é esse aí que fica apontando as nossas falhas, apontando os nossos pecados? E Deus revela para Jeremias uma imagem, ele vê uma cena em que pessoas de uma cidade chamada Anatote desejam matá-lo, estão fazendo um plano para tirar a vida dele, para que ele pare de falar em nome de Deus. E o interessante é que Anatote é a cidade de Jeremias, é o pequeno vilarejo de onde ele vem. Então aqui eu vejo que muitas vezes quem vai se levantar contra a sua vida são as pessoas que estão perto de você, são aquelas pessoas que te conhecem há muito tempo, aquelas pessoas que se dizem seus amigos. E Jeremias nesse momento então ele é confrontado com essa situação. E aí a gente entra no capítulo 12, onde Jeremias vai orar a Deus e vai questionar, fala: Senhor, por quê? Ele inicia falando assim: eu sei que o Senhor permaneceria justo se eu entrasse contigo num pleito, mas por que o ímpio prospera no seu caminho e vive em paz, enquanto aquele que pratica a justiça, aquele que faz a tua vontade, parece que sempre se dá mal? Meu irmão, se eu perguntasse aqui, quantos de nós já não fizemos essa pergunta? Quantos de nós, em algum momento da nossa vida, não paramos e talvez assim como Asaf no Salmo 73, não olhamos para o ímpio e falamos assim: mas poxa, meu vizinho é ímpio e a vida dele prospera, parece que ele vive em paz, parece que ele não tem problema, e eu que, nossa, tento ser fiel, busco a Deus, me esforço, parece que é cada dia mais difícil. Parece que cada vez mais, quanto mais eu me dedico à obra do Senhor, mais difícil fica. Por quê, Senhor? Esse é o questionamento de Jeremias. Senhor, por quê? Se o Senhor me chamou, se eu estou fazendo a tua vontade, por que os maus prosperam e os justos sofrem? Até quando, Senhor? E a resposta de Deus a Jeremias, ela está contida no texto que a gente leu no início, que são essas duas perguntas. Jeremias, se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como vai competir com os que vão a cavalo? O que Deus está dizendo para Jeremias é: Jeremias, as dificuldades do seu ministério, elas estão só começando. Jeremias, eu não te chamei para ser qualquer um. Se você está reclamando agora, como você vai competir com aqueles que vão a cavalo? Se você está tão confiado numa terra de paz, como você vai lidar na enchente do Jordão? E muitas vezes talvez você se questione sobre isso. Mas Senhor, por que eu oro há anos e parece que não resolve? Eu oro pela salvação de alguém e eu não obtenho a resposta. Por que eu me esforço tanto, Senhor, para vencer determinados pecados e é muito difícil, não consigo? Por que eu me dedico tanto à obra do Senhor, faço tudo o que é possível e as coisas são cada vez mais difíceis? Eu quero aproveitar e compartilhar um pouquinho da minha vida com os irmãos. 2019, irmãos, foi um ano bastante atípico para mim. Vocês todos se lembram que iniciou a nossa querida pandemia, né? Deveria durar 15 dias, estamos aí... Estou dizendo, 2020, né? 2020. E eu vivi, no começo da pandemia, um esfriamento espiritual. Fiquei realmente morno. Sabe quando você meio que engata ali o automático e vai vivendo a vida cristã no automático? Você até ora, mas não é uma oração, né? Você ora. Às vezes lê a Bíblia, às vezes não. E eu vivi um período assim na minha vida. Mas em determinado momento, Deus me despertou, não sei como também, mas comecei a buscar mais a Deus, a orar, a frequentar as vigílias novamente, a buscar Deus com mais intensidade e a me dedicar à obra do Senhor. E passado algum tempo, né, nesse período ainda, Deus me incomodou e colocou um desejo no meu coração de começar um trabalho com os jovens da igreja.
Porque eu sou filho de pastor, eu cresci na igreja, e toda a minha infância, todas as boas lembranças que eu tenho da juventude foram com amigos dentro da igreja. Pensei, poxa, parece que os jovens da igreja são tão dispersos, são tão, né? Não parece legal, acho que tinha que iniciar um trabalho com os jovens. Eu procurei minha esposa, conversei com ela também demonstrou o mesmo interesse. Falei, olha, então pode ser de Deus. Eu vou falar com o pastor. Aí o pastor vai ouvir o que eu vou falar, vai apresentar ao conselho, e o conselho aprovando, né? Quem sabe não inicia aí um trabalho com os jovens. Eu fui na casa do pastor um dia, falei, pastor, olha, eu estava pensando e queria iniciar um trabalho com os jovens, assim, assim, assado. O que o senhor acha? Ele falou, pode fazer. Eu até estranhei, falei assim, mas é fácil assim, pastor? Não, vamos fazer. Então tá, vamos fazer, né? Não, é de Deus, vamos começar. A gente teve mais algumas reuniões, e no dia 22 de agosto de 2020, amanhã faz um ano, a gente teve a nossa primeira reunião de jovens. Foi lá na minha casa ainda, a gente estava naquele período de culto nos lares, e a gente iniciou ali de uma forma ainda pequena, com alguns jovens, tudo meio tímido, meio sem saber como é que ia ser, mas a gente iniciou esse ministério. De lá para cá, irmãos, o que aconteceu na minha vida foi uma sucessão de tragédias. O diabo me atacou em todas as áreas possíveis. Primeiro na minha saúde, eu tive um problema de saúde, costuma ser algo tão simples, que foi se agravando, eu tive uma paresia da face esquerda do rosto. Graças a Deus me recuperei 100%, isso passou. Passei a ter problemas financeiros, como nunca antes. Tive problemas no meu casamento, coisa que eu nunca tinha experimentado. Nós vivíamos sempre muito bem. Tivemos problemas em diversas áreas, mas todas elas Deus foi nos dando força e nós fomos superando. E mais recentemente, bem recentemente, Deus colocou em nosso coração evangelizar um jovem da nossa família. E a gente falou, vamos evangelizar, vamos começar a pregar para esse jovem. E o diabo se levantou de uma forma, irmão, usando a nossa própria família, para levantar calúnias sobre nós, ameaçar nossa integridade física, ameaçaram o nosso direito à paternidade. Virou caso de polícia. Chegou a um nível absurdo, ao ponto de eu ter que um dia falar assim, pessoal, pegar a minha família, coloquei todos dentro do carro, falei, eu vou viajar e só volto quando esse negócio esfriar. Fiquei 23 dias fora de Franca, morando na casa do meu pai, de favor, em outra cidade. E quando voltei, algumas outras coisas foram se complicando, e um dia eu ajoelhei no chão do meu escritório e orei ao Senhor de madrugada. Falei, Senhor, por quê? Por que quando eu estava lá na mordidão, na frieza espiritual, estava indo tudo bem? Agora que eu estou me dedicando, que eu creio que foi o Senhor que me deu essa missão, que me deu essa tarefa, e eu estou me empenhando nela, por que está tão difícil? E ali eu orei por algum tempo e questionando o Senhor, se o Senhor quer me ensinar alguma coisa com isso, por favor, me faz entender, porque eu não estou entendendo. E para minha surpresa, irmãos, quando eu me levantei daquele chão e olhei para a parede do meu escritório, eu vi a mesma resposta que Deus deu para Jeremias aquela vez. Eu pude ouvir Deus falando comigo, Adriano, se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como competirás com os que vão a cavalo? Irmãos, muitas vezes a resposta de Deus, ela não é aquilo que a gente quer ouvir. Jeremias não teve uma resposta para a pergunta que ele fez. O que Jeremias ganhou foi um desafio. Jeremias, o que eu espero de você é muito mais do que você está fazendo. Você está reclamando, mas ainda é pouco. Você tem que fazer muito mais. E, irmãos, Deus nos chama para vivermos uma vida de excelência. Todos nós, em algum momento da nossa vida, seremos desafiados se vamos continuar a fazer a obra de Deus ou se talvez vamos deixar um pouco de lado e nos acomodarmos. Todos nós, em algum momento da nossa vida, poderemos decidir se vamos viver um cristianismo mediano, um cristianismo medíocre, ali na média, tirando ali 6 ou 7 para passar. O problema, irmãos, é que isso não é o para que você foi chamado. Deus vai nos alertar quando em Apocalipse ele vai falar à igreja de Laodiceia, fala assim, olha, você não é frio e nem quente, você é morno.
Você é ali, mediano, está na média. E porque você não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Um outro texto em Lucas 17:10, quando Jesus está contando uma parábola, ele vai dizer que um servo, nós como servos, quando tivermos feito tudo o que nos mandou o Senhor, devemos nos considerar servos inúteis e infiéis, porque só fizemos o que nos foi mandado. A vida cristã ela não é brincadeira. A vida cristã ela não é para ser vivida de uma forma corriqueira, no automático. Deus nos desafia a vivermos uma vida de excelência. Excelência nos seus estudos, excelência no seu trabalho, excelência na sua busca por Deus, excelência nos seus ministérios. O cristão ele deve se destacar em todas as áreas da sociedade, que foi para isso que Cristo te chamou. Deus te chamou para ser o diferencial. Deus fala que nós somos sal da terra e que o sal não servir para salgar, deve ser lançado fora. Nós somos a luz do mundo. E se a luz for colocada debaixo da mesa, para nada ela serve. Se nós estamos vivendo uma vida medíocre, um cristianismo mediano, que não faz diferença nesse mundo, eu tenho muitas dúvidas se Deus não vai tirar de nós o nosso candelabro, assim como foi pregado no culto de domingo. Porque o que Deus chama, o que Deus espera de nós, é que vivamos uma vida de excelência, é que vivamos uma vida no mais alto nível de dedicação a Deus, no mais alto nível de busca e de entrega ao Senhor. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, verso 13, por gentileza. O louvor pode subir. Irmãos, eu não sei com qual desses personagens você pode ter se identificado hoje. Talvez você esteja vivendo esse mesmo dilema de Jeremias. Talvez você esteja se questionando para Deus: Senhor, por quê? Por que está tão difícil? Por que está tão complicado? Por que não consigo? Para você, a resposta que eu tenho é a mesma que Deus deu a Jeremias. Se voltarmos um pouquinho lá quando Deus o chamou, no verso 18 do capítulo 1, Deus vai dizer: e eu te colocarei como uma cidade forte e por coluna de ferro, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. Continue firme, irmão, continue buscando, continue nessa luta, porque Deus é quem vai te dar a vitória, Deus é quem vai te sustentar, Deus é quem vai te manter em segurança. No final da vida de Jeremias, acontece um fato muito interessante, porque o povo nunca deu ouvido para Jeremias, e por não dar ouvido, o rei da Babilônia, ele invade o reino do sul, e ele leva todo o povo cativo, ele destrói o templo, ele destrói tudo que há atrás. E Jeremias, numa dessas levas, ele está sendo levado para a Babilônia, juntamente com o povo. Deus concedeu a Jeremias ver o cumprir de todas as profecias que ele tinha dado. Jeremias, ele, no final da sua vida, ele viu que Deus cumpriu todas as ameaças que tinha feito ao povo. Ele pôde ter a confirmação do seu ministério. Em determinado momento, a Bíblia fala que ele está sendo levado para a Babilônia. O rei da Babilônia envia um dos seus oficiais, pede para tirarem Jeremias de meio do comboio. E o rei da Babilônia diz para Jeremias: Jeremias, como você é um homem de Deus, sei que Deus está contigo, você pode escolher. Você quer ir para a Babilônia e ter regalias e viver bem os seus últimos dias, ou você pode decidir ficar aqui com o povo que ficou em Judá. Jeremias, ele não teve o reconhecimento do seu próprio povo. A história vai dizer que provavelmente Jeremias foi assassinado pelo seu próprio povo depois no Egito. Mas o rei da Babilônia, o homem mais importante da época, reconheceu que Jeremias era um homem de Deus, reconheceu que o ministério de Jeremias foi um ministério válido. Mas mais do que tudo, Deus reconheceu que o que Jeremias fez foi viver uma vida de excelência. Nós vemos, por exemplo, quando Jesus pergunta aos seus discípulos: quem eles dizem que eu sou? Alguns dizem que o Senhor é Moisés,
outros dizem que é João Batista, mas em um momento alguém diz, alguns dizem que é Jeremias. Eu não vejo honra maior para um homem do que o próprio Cristo ser comparado com ele. Ele refletia a imagem de Cristo a tal ponto que o próprio Jesus foi confundido, digamos assim, com a pessoa de Jeremias. Mas talvez que você que esteja aqui não esteja passando por esse dilema. Talvez você esteja sentindo um chamado da parte de Deus. Deus está te incomodando para fazer alguma coisa. E você está naquela fase de arrumar desculpas. Você está dando a Deus justificativas do porquê você não pode ou não tem competências para fazer. E para você eu digo que Deus não te chama pelas suas capacidades. Deus te chama apesar das suas debilidades. Se Deus está te incomodando para fazer algo, faça. Se Deus está te chamando para trabalhar ou atuar em algum ministério, faça. Pare de dar desculpas para Deus, porque não depende de você. O ministério depende daquele que te chamou. Então esteja pronto e como Isaías você possa dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou talvez você, como Josias, veja que você precisa fazer uma reforma. Talvez você note que tem algo que não está legal, algo que precisa ser mudado, mas você não sabe como fazê-lo, você não tem as ferramentas para fazê-lo. Para você eu digo que a única maneira é você se debruçar na lei do Senhor e buscar a sua lei e meditar nela de dia e de noite, porque é a lei do Senhor que vai guiar todas as reformas que você fizer na sua vida. A lei do Senhor que vai mostrar aquilo que está certo e aquilo que está errado. A Bíblia nos fala que a lei ela serve como um espelho, e esse espelho vai mostrar as nossas debilidades, os nossos pecados. E somente através do conhecimento profundo da lei de Deus nós poderemos agradá-lo e viver para Ele uma vida de excelência. Mas talvez você esteja aqui não como nenhum desses casos, mas como o povo a caminho do templo. Talvez você na sua vida em algum momento teve contato com o Evangelho, passou a frequentar uma igreja, deixou alguns hábitos, alguns pecados que eram mais considerados externos ou graves, e você cultua a Deus. Você vem aos cultos, você participa das reuniões, mas quando você sai daqui, você ainda mantém aqueles ídolos no seu coração. Talvez você mantenha ainda na sua casa aqueles pecados escondidos, aquele que só você sabe. Talvez haja alguma coisa que você ainda não está disposto a abrir mão. A faxina ela não foi completa. Essa limpeza ela foi mais exterior do que interior. Talvez você busque a Deus, mas somente com os seus lábios e não com o seu coração. E para você, meu irmão, eu digo que Deus tem uma advertência, assim como Ele deu ao povo daquela época. Arrependa-se enquanto há tempo, porque chegará o dia em que você não vai ter tempo de se arrepender. Abandone o seu pecado, abandone aquilo que te prende no mundo, aquilo que ainda te segura, aquilo que divide com você a adoração a Deus, que divide o tempo, ou o momento, ou o espaço de Deus na sua vida. Que você possa deixar isso, porque todas as pregações de Jeremias, por mais duras que elas fossem, no final ela tinha um ar de esperança, onde Deus sempre deu ao povo uma oportunidade de se arrepender. E Deus numa delas vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Se você se dispor a buscar ao Senhor de todo o seu coração nessa noite, Deus vai operar e vai terminar essa obra que Ele começou na sua vida. Deus pode limpar o seu coração, Deus pode limpar o seu interior e fazer de você uma nova criatura. Mas talvez você ainda seja um quinto tipo de pessoa. Aqueles que não conheciam a lei de Deus, aquele que não conhece quem é Deus, aquele cujo evangelho talvez nunca fez sentido para você. E eu quero te dizer que a Bíblia nos fala que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, mas que por intermédio de seu Filho derramado naquela cruz, Ele foi dado por nós, Ele morre em nosso lugar para nos trazer a salvação. E em Colossenses 1,13, acredito que vocês estão abertos aí, vai dizer o seguinte: Ele, Cristo, nos tirou da potestade das trevas
e nos transportou para o reino do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja e o princípio primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Por intermédio de Cristo, você tem acesso a essa salvação que foi garantida naquela cruz. Se você nessa noite ainda não entregou a sua vida completamente a Deus, completamente a Cristo, que você possa fazê-lo, que você possa entrar nesse desafio de viver uma vida de excelência, de viver uma vida não mais para os seus belos prazeres, não mais para realizar os seus próprios interesses, mas para realizar a vontade de Deus na sua vida. E o texto continua dizendo, do verso 21, a vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte. Isso vai dizer daqueles que foram salvos. E ele continua dizendo do para que você foi salvo. Para, perante ele, vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundamentados e firmes na fé. O desafio que Cristo nos faz é vivermos em santidade, vivermos uma vida em sua perfeição. 2 Tessalonicenses 2,14 vai dizer que devemos fazer todas as coisas sem murmuração e nem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, em meio a uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Deus nos chama para fazer a diferença nessa terra, e só conseguiremos fazer a diferença se vivermos uma vida de excelência, se vivermos uma vida pautada na palavra de Deus, se vivemos uma vida de joelho, buscando em Deus a sua capacitação. Quando Deus nos chama, não é para qualquer coisa, irmãos. Quando Deus te tirou lá do mundo, não foi para te esconder embaixo da mesa, mas que você fosse luz, que viesse iluminar essa terra. Quando Deus nos chama, Ele nos dá. Quando Deus te chamou, Ele te deu a missão de levar a palavra dEle, o evangelho dEle e o amor dEle a todas as criaturas da terra. Que você possa nessa noite orar ao Senhor e buscar isso. Se você precisa de Deus, de uma resposta e entender do porquê as coisas acontecem dessa forma na sua vida, eu não sei te responder. Talvez você nunca tenha essa resposta aqui, mas peça a Deus e Ele vai te dar força e capacidade de superar todos os obstáculos que você estiver passando. Se você não sabe o que você deve fazer, peça ao Senhor para que Ele te auxilie, que Ele te ensine, que através da tua palavra Ele te oriente. E se você nessa noite não tem Cristo como centro da sua vida, como centro do seu coração, que você possa deixar tudo aquilo que não provém de Deus, que você possa abrir mão de tudo e se entregar completamente a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por se fazer presente em nosso meio. Senhor, nessa noite eu procurei trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração, mas somente o Teu Espírito Santo pode pegar essas simples palavras e incendiá-las no coração de quem está aqui ouvindo. Pai, porque é o Teu Espírito que convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, mas é o Senhor que opera em nossos corações. Que o Senhor venha, Pai, trabalhar no coração de todos eles que estão aqui nessa noite. Que o Senhor venha arder nos nossos corações um desejo, uma vontade de vivermos uma vida de excelência para a Tua glória. Que possamos, Senhor, deixar a estupidez, a mediocridade, deixarmos, Senhor, de viver esse cristianismo morno, muitas vezes frio mesmo,
esse cristianismo tão simples, e que possamos, Senhor, assim como os homens que estudamos no passado, que eles abriam mão das suas vidas, que eles entregavam-se, Senhor, como flechas nas suas mãos, como aquele missionário que ora pedindo que ele seja uma chama e que o Senhor o queime até o fim. Pai, venha queimar esse desejo em nossos corações, venha fazer em nós arder um desejo de vivermos para a Tua glória, de vivermos para adorar a Tua face, Senhor, para fazermos a Tua vontade. Senhor, tira de nós tudo aquilo que compete em nosso coração, tudo aquilo que rouba o nosso tempo, que rouba a nossa dedicação. Pai, tira de nós todo orgulho, toda avareza, todo interesse próprio, toda alta piedade, mas que possamos, Senhor, viver para a Tua glória, que possamos ter convicção do chamado que o Senhor deu às nossas vidas, que possamos executá-lo da melhor forma possível, que possamos, Senhor, ser luz no mundo e sal na terra, que consigamos, Senhor, levar a mensagem do Teu Evangelho aos quatro cantos desse mundo. Não nos deixe, Senhor, nos acomodar, não nos deixe, Senhor, se tornarmos meros espectadores da história da humanidade, mas que possamos fazer a diferença, Senhor, na nossa geração. Senhor, aqui temos jovens, temos pessoas maduras, temos pessoas idosas, e o Senhor pode usar a cada um da maneira que lhe apraz. Todos aqui têm capacidade, Senhor, de fazer a diferença na onde estão inseridos. Que o Senhor venha nos dar esse desejo, que o Senhor venha nos dar essa vontade, que o Senhor venha arder em nossos corações, que o Senhor venha nos despertar, Pai, que o Senhor venha nos dar força, nos dar graça e nos dar o entendimento, Senhor, de que todas as dificuldades que iremos enfrentar, elas nada mais são do que desafios que o Senhor nos coloca para que possamos superá-los. São apenas provas, Senhor, para que possamos crescer na fé, para que possamos crescer no conhecimento de quem Tu és, para que possamos crescer e amadurecer naquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Por favor, Senhor, fala aos nossos corações, transforma os nossos corações. Não nos permita, Senhor, sermos como aquele povo que, ouvindo as Tuas palavras, rejeitaram, Senhor. Por favor, não nos permita taparmos os nossos ouvidos e ignorar essas palavras. Eu lhe imploro que ouça nessa noite a voz do Senhor falando ao seu coração. Não ignore a mensagem de Deus, porque Deus não vai insistir para o resto da vida. Pode chegar um dia em que seja tarde você se arrepender. Pode chegar um dia em que você talvez não tenha mais forças para executar aquilo que Deus colocou em suas mãos. Então que você venha nessa noite a se dispor e a buscar de Deus essa força, essa vontade e essa capacidade para executar aquilo que Ele colocou na sua vida. É o que eu oro nesse momento. E em nome de Jesus, Senhor, eu Te agradeço por cada um que está aqui. Te agradeço, Senhor, por essa palavra. Te agradeço pelo culto dessa noite. Que o Senhor venha nos despedir em paz e tranquilidade. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Que Jeremias possa se tornar, Senhor, um modelo de vida para muitos aqui nessa noite. E que possamos, quando encontrarmos com o Senhor, sabermos que vivemos uma vida de excelência. Que pudemos viver, Senhor, uma vida de santidade, uma vida plena, uma vida de felicidade na Tua presença. É o que eu oro, é o que eu Te peço e é o que eu agradeço nessa noite, em nome de Jesus.